Olá, irmãos. Vamos a mais um estudo bíblico das nossas quintas-feiras. Hoje estudaremos a segunda carta do apóstolo João. Na semana passada terminamos a primeira carta. Vamos, antes de começar o nosso estudo, orar ao nosso Deus. Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor nos permite estudar a Tua Palavra e sermos alimentados à medida em que Teu Espírito Santo vai atuando em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua Palavra e a aplicá-la nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de João. Foi a que nós terminamos na semana passada. Então hoje vamos começar a segunda carta. A introdução desta carta ela é bem semelhante à da primeira carta, uma vez que é o mesmo apóstolo quem escreve mais ou menos na mesma data. Nós vamos, antes de mais nada, a leitura dos 13 versos que compõem esta segunda carta. E como os irmãos vão perceber, muitos desses versos se referem a assuntos já estudados na carta anterior. Então, ao mesmo tempo, termina não sendo um estudo longo este que nós vamos fazer. Segunda carta de João, começando no verso 1. Assim nós lemos: O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vos andem em amor, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria
seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Vamos então ao estudo da segunda carta de João, fazendo uma bem breve introdução antes de entrarmos nos versículos propriamente dito, uma vez que este é o início da carta. Bem, de forma bem sintética, o que nós podemos dizer como introdução acerca desta carta é que o autor é o apóstolo João. As características da carta são bem semelhantes à primeira, e este é o motivo, inclusive, desta conclusão. Um escrito semelhante ao Evangelho de João também, e a sua primeira carta. Data provavelmente quase na mesma época da primeira carta, entre os anos 85 e 95 da era cristã. Qual o objetivo desta carta, de João ter escrito sua segunda carta? Conclamar ao discernimento no apoio aos mestres itinerantes, para evitar que, sem querer, os seus hospedeiros, os missionários, os evangelistas itinerantes, ajudassem na propagação de heresia e não da verdade. Era assim que o evangelho era pregado, era assim que a igreja trabalhava, levando o evangelho a outras cidades, a outras nações, a outros povos. Os homens de Deus, eles eram itinerantes e eles eram hospedados na casa daqueles cristãos que os acolhiam. Então João, para que estes hospedeiros, né, os anfitriões, para que eles não ajudassem na propagação do gnosticismo, propagação de heresias, então era importante que eles conhecessem o ensino daqueles a quem eles estavam hospedando. Por isso, então, o objetivo de João é conclamar ao discernimento no apoio aos mestres itinerantes. Assim, eles estariam evitando que os hospedeiros desses missionários ajudassem na propagação das heresias e não na propagação da verdade. Isto é suficiente como introdução, uma vez que, em relação aos demais detalhes, aquilo que já dissemos para a primeira carta serve também para esta segunda carta do apóstolo João. Vamos então ao verso de número 1. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Bem, o presbítero. Em sua velhice, João atuava como presbítero, como pastor, talvez da igreja de Éfeso. Sabemos que Pedro também se declara presbítero lá na sua primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 1, nós lemos o apóstolo Pedro escrevendo desta forma: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês
e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. O exemplo de Pedro aqui também, de João, na carta que estamos estudando, é um exemplo inclusive de humildade, uma vez que Jesus os escolheu de forma especial para serem apóstolos. Toda a doutrina da igreja, o fundamento, o alicerce delas, a autoridade deste ensinamento tem por base os apóstolos. Apóstolos e profetas é o que nós lemos no Novo Testamento. E esses apóstolos receberam esta autoridade de Jesus. Mas aqui João, ele se identifica como presbítero, trabalhando aí então como alguém que numa igreja local é o orientador, é o pastor, é aquele que cuida do rebanho de Jesus naquela localidade. Então, presbítero. Já João aí em idade bem avançada, trabalhando como um pastor. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. Então, nós temos aí, continuando a análise deste verso, agora entendendo o que seja esta senhora eleita. Há duas possibilidades aí mais certas. Uma pode ser uma mulher cristã não conhecida da província da Ásia. Os estudiosos eles levantam essa possibilidade, ou a forma figurada de se referir a uma congregação daquela região. Embora a primeira hipótese seja possível, pessoalmente eu acredito que seja, na verdade, uma igreja a que João esteja se referindo. Mas, claro, como ele apenas escreve desta forma sem maiores detalhes, nós ficamos apenas aí na área das suposições. Então, senhora eleita, entendo eu que seja uma forma figurada de falar dessa igreja em específico, a qual de repente João está escrevendo essa segunda carta. Mas pode ser uma mulher cristã também, né? Se os estudiosos chegam de repente a essa possibilidade, nós devemos concordar com eles. Vamos voltar aí à leitura do verso 1 para dar a continuidade com o verso 2. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. João está declarando aí este seu amor à igreja de Cristo. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Claro, o amor ele é compartilhado. E o apóstolo João, então, apóstolo do amor, óbvio que ele iria mais uma vez transmitir esse ensino e reconhecer que a igreja, os membros do corpo de Cristo, amam-se mutuamente. Mas sempre é bom lembrar que Jesus nos ensinou a amar também os nossos inimigos. Mas aqui João está falando bem daquela comunhão que a igreja de Cristo tem, aquele amor, aquela afeição, inclusive, que nós temos uns pelos outros. Temos comunhão, temos Cristo em comum. Então ele diz, não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, todos os que conhecem a Cristo, todos os que se
renderam aos seus pés. Este é o verso 1 e vamos para o verso 2. Pois aqueles que amam a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Então o amor vem sim, é por causa desta verdade. A verdade permanece em nós, estará para sempre a nós. Verdade, claro, associada a Jesus, que é a verdade. Então nós somos salvos por Jesus eternamente. Jesus é verdade, a igreja proclamava o evangelho da verdade, que é o evangelho de Cristo, e o amor é o que Jesus ensinou principalmente aí a aqueles por quem ele morreu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. João, então, ele continua salientando este ensino. Verso 3, saudação aí de João. Esta é uma saudação bem bela, uma saudação onde ele coloca vários ingredientes espirituais. A graça, a misericórdia e a paz. Inicialmente ele coloca esses três. Era bem comum, no geral, falar-se graça e paz. João coloca a misericórdia aqui também de Deus Pai e de Jesus Cristo. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco. Olha, ele coloca isto não como uma saudação desejosa, mas até como uma convicção de fé. A graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo estarão conosco em verdade e em amor. E ele ainda acrescenta mais estas duas características importantes da nossa fé, do Evangelho de Cristo, que é a verdade. Então, uma bela saudação aí onde ele inclui graça, misericórdia, paz, verdade e amor como elementos de convicção, todos na mesma saudação. Este é o verso de número 3. Vamos avançando. Verso 4. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei. Olha aí João falando de forma bem pessoal. Esses filhos, ou filhos da Senhora eleita como cada um dos salvos por Jesus Cristo, ou de repente os membros daquela igreja a qual João envia esta carta. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Ou seja, eles estão firmes no caminho. Olha aí a alegria de João, o fruto pela sua dedicação à propagação do Evangelho, sendo, no caso dele aí, mostrado em alegria. Aqueles que trabalham, eles se alegram com o fruto do seu trabalho. É isto que João está, na primeira pessoa, aí declarando. Ele encontrou alguns destes crentes em Jesus Cristo e muito se alegrou. Como nós, irmãos, devemos nos alegrar ao encontrar crentes em Jesus Cristo, firmes no caminho, andando na verdade conforme o mandamento que nós também recebemos do Pai, expressos na Escritura, na Palavra de Deus. Verso 5. E agora lhe peço, Senhora, olha que forma de João falar interessante, né? Não como se estivesse
escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O apóstolo João repete muitas vezes este ensino de Jesus, ensino que inclusive já havia sido citado, passado por Moisés no Antigo Testamento. Então, o mandamento é amar uns aos outros. Sabemos bastante acerca disto, ultimamente, pelo menos em virtude do estudo da primeira carta, que terminamos na semana passada. E ele vai falando um pouquinho mais aí, nem precisamos nos delongar, porque estudamos bastante isto na sua primeira carta, verso 6, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Olha, de forma bem direta, o que é o amor? Andar em obediência aos mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. O próprio João, ele mesmo reconhece. Vocês já têm ouvido desde o princípio. Só ele, João, nós estudamos acerca disso várias vezes na primeira carta. Então, quem ama obedece aos mandamentos. Mais uma vez, repetindo aqui. Sabe por que é bom repetir e repetir e repetir? Para que nós examinemos nossa vida se é assim, se estamos obedecendo os mandamentos de Deus. Se estamos obedecendo, estamos amando. Se estamos amando, estamos obedecendo os seus mandamentos. Andar em amor significa andar em obediência. A prática da obediência vai em direção àquelas pessoas que precisam de nós. É assim que nós servimos a Deus, servindo ao próximo. Olha, nós aqui também repetindo várias vezes a mesma coisa, porque é ensino central do Evangelho no que diz respeito a como a Igreja de Cristo deve andar. E aí, para falarmos de forma bem clara, andar em obediência é não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, não cobiçar o que é do próximo. Mas, agora, essas coisas que nós não é característica nossa fazer na prática, mas vamos lembrar, não falar mal do outro também, não levantar maledicência, não ofendermos, não entrarmos em discussões, sermos amáveis, o contrário dessas coisas que estão aqui. Então vai nesta direção, amar ao próximo, obedecer aos mandamentos de Deus. E aí, na continuação, João já vai entrar naquele problema sério que a igreja tinha, né? Então ele fala, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. E olha, se não estão matando fisicamente, estão matando espiritualmente as pessoas, estão contribuindo para que elas se percam eternamente, morte eterna. Então João diz, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Ele se referia ao gnosticismo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, e nós já falamos aí várias vezes, em carne e osso, encarnado como um ser humano. Muitos estavam negando isto, enganadores. Ele diz, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. No singular aí, ele já está, de uma certa forma, se referindo ao anticristo, aquele que virá no final dos tempos e que o próprio apóstolo João falou. Muitos anticristos já têm surgido. Vimos isto na sua primeira carta. Então, os adeptos do gnosticismo ensinavam que Cristo não veio em corpo, em carne e osso. João os chama de enganadores e anticristos. Verso 8. Tenham cuidado para que vocês não destruam
o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Vimos lá nos versos anteriores, num dos versos anteriores aqui, que João se alegrava, né, pelos frutos colhidos na pregação do Evangelho. Então ele fala que quando ele encontrou alguns aqui dos crentes em Jesus Cristo, ele se alegrou porque eles andavam firmes. Aqui no verso 8 que ele fala, para que nós tomemos cuidado a fim de que nós não destruamos o fruto do nosso trabalho. É difícil ganhar uma alma para Cristo. De repente nós vamos destruir tudo isto, tanto em termos de que aquela pessoa se enfraqueça, se esfrie, como no sentido de que ela afaste outras pessoas de Cristo também. Ou, de repente, se são pessoas que estavam para se converter e podem, em virtude de alguma falha nossa, se afastarem de Jesus. Então, o que João alerta aqui é que nós tomemos cuidado para que não destruamos o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente, com a alegria, né? Assim como ele disse que ficava feliz, nós também podemos até citar aquele prêmio, aquela recompensa que nós temos de Jesus na eternidade, pelo fato de termos sido servos fiéis. Trabalho realizado com fidelidade na terra, ele traz essas recompensas futuras, além de já nos alegrarmos no presente momento. Então temos aí alguns versos para falar sobre estas recompensas. Por exemplo, Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 41, que nós lemos lá, eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, de forma bem clara aí, Jesus falando sobre recompensa. Capítulo 10, verso 29, ainda em Marcos, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim do Evangelho. Verso 30, continuando, né? Deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, e a gente estava falando aí de alegria, Jesus fala 100 vezes mais, e na era futura a vida eterna. Então, verso 10 aí também de Marcos. E se formos caminhar aí, Lucas capítulo 19, versos 16 a 19, nós temos lá, o primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Esta é a parábola das 10 minas. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. E o Senhor aqui responde de forma semelhante. Então, seu Senhor respondeu também, você encarregue-se de 5 cidades. O verso 20 vai falar daquele que foi mau e negligente, que não recebe recompensa nenhuma. Hebreus 11, verso 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Está falando aqui de Moisés, nesta famosa Galeria da Fé, aqui, exemplos de fé, do capítulo 11 de Hebreus. Então, nós vimos aí alguns exemplos da recompensa que
é nossa a recompensa que os servos de Deus terão na eternidade. E Jesus falou 100 vezes mais aqui ainda. Verso 9: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. O interessante aqui é que João fala, mas vai além dele. Por que João fala dessa forma? Possivelmente está se referindo aos gnósticos que acrescentavam suas ideias à doutrina de Cristo como Deus homem encarnado. Então eles ensinavam de uma forma muito estranha a figura do Messias e causavam muitos danos aí à igreja, ao evangelho verdadeiro. O próprio Jesus falou que não se deve acrescentar, né? Não deve tirar, também não deve acrescentar nada à palavra de Deus, à sua lei. Os gnósticos, eles faziam isto e é exatamente, ou pelo menos nós entendemos, possivelmente, e é por isso que João está falando, acrescentar. Verso 10. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Ora, não trouxer o ensino de Cristo. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, é o que nós lemos aqui no verso 10, sem acrescentar nada, né? Então, todo aquele que permanece neste ensino, o ensino de Cristo, no verso 10 nós lemos aí, se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Mais uma vez, a quem João está se referindo? Os gnósticos que, semelhantemente aos missionários, aqueles que saíam de forma itinerante pregando o evangelho, também os gnósticos faziam isto. E os crentes em Jesus Cristo deveriam tomar cuidado. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, o ensino de Cristo, não o recebam em casa nem o saúdem. O sentido é este aí. Referência ao alojamento e alimentação de pregadores itinerantes. Neste caso de receber gnósticos, hereges, seria o mesmo que colaborar com as obras malignas dos falsos mestres. Lemos aí no verso 11. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. A saudação aí tinha a ver com concordar com seu ensino. Recebê-los em casa, então, seria sustentar pessoas que contribuem para obras malignas. Esse verso 11 explica, portanto, o verso anterior. Verso 12. Tenho muito que lhes escrever. E aqui João já vai encerrando esta segunda carta, esta breve carta, onde ele fala também sobre o amor, também sobre o gnosticismo e alerta aí a Igreja de Cristo em relação a estas questões. Mas fala também da sua alegria pelos frutos colhidos, aqueles que estão firmes, e adverte a Igreja a tomar cuidado, além de obedecer em virtude de amar, a característica principal a Deus e ao próximo. Ele alerta aí para os perigos de contribuir não para a obra de Cristo, e sim para a obra do inimigo das nossas almas. Então, no verso 12, já encerrando, tenho muito que lhes escrever. Mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Bem semelhante aí no verso 4, ao verso 4 do capítulo 1 da sua primeira carta. Então vejam aí como na sua segunda carta João escreve
de forma bem semelhante à primeira. A intenção de João, então, não é continuar escrevendo, por isso ele manda esta pequena carta apenas para dar breves orientações aí à senhora eleita. A vontade dele e intenção, né? Ele diz que o seu propósito não é fazer com papel e tinta a transmissão de ensinamentos que ele quer dar à igreja, e sim visitá-los e falar com eles face a face. Mais uma vez ele diz aí, para que a nossa alegria seja completa. E aí então o apóstolo já vai se despedindo no último verso aí do nosso estudo de hoje, verso 13. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. E desta forma lacônica, João termina a sua segunda carta. Quem são estes filhos da sua irmã eleita? Da mesma forma que vimos no início desta carta, o significado desse verso pode ser literal ou referir-se a outra congregação, a outra igreja local. Então, tanto o apóstolo pode estar falando de uma irmã desta senhora eleita, como a senhora eleita pode ser uma das igrejas de Cristo. E aqui ele se refere a uma co-irmã, a uma outra igreja. Assim nós terminamos esta segunda carta. Vamos então encerrar este momento. Agradecemos mais uma vez a atenção de cada um dos irmãos, dos amigos que estiveram aqui conosco. É muito bom estudarmos a palavra de Deus, mesmo numa carta tão simples, mas nós vemos aqui a alegria do apóstolo. Ele que aqui já era alguém de bastante idade, bem idoso, o apóstolo João, mas demonstra aí essa sua característica que ele, assim, reconhecidamente já vinha ao longo de sua vida demonstrando pela igreja, pelos liderados, aquele que foi chamado como, junto com seu irmão Tiago, filhos do trovão, como o Espírito Santo o transformou. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar mais uma vez e assim estamos encerrando mais este estudo. Obrigado, nosso Deus, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado pela providência do Evangelho em nosso favor. Nós nos alegramos, Senhor Deus, porque fomos contemplados pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, te adoramos, te honramos, te servimos. Fica, Senhor, com cada pessoa que acompanhou este estudo. Trabalha nos nossos corações e nos aperfeiçoa, Senhor, a cada dia. Que realmente amemos, que realmente obedeçamos a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus a todos abençoe.